Fala pessoal, beleza? Pessoal, a gente está com o iPhone X aqui. Esse aparelho aqui não está funcionando touch, tá? O aparelho está conectado aí, tá no iBridge. A placa está aqui. Eu vou só alimentar aqui a placa do aparelho. E vocês podem ver aí na fonte que ele já está consumindo aí 15 mAh, né? O último dígito a gente desconsidera aí. Está consumindo aí 15 mAh na fonte. Nenhum aparelho pode consumir, né? Só de alimentar aí a placa não pode ter consumo nenhum na placa. Porque o aparelho vai descarregar a bateria e não vai vencer aí, tá carregando a bateria. Carrega e descarrega, beleza? Então, vamos iniciar aqui o aparelho. O pulso de boot está um pouco elevado, né? Está então aí nos 80 já, devido a esse consumo aí, tá? O aparelho está iniciando. Vamos esperar o aparelho iniciar. Essa tela aqui, apesar de estar quebrada, ela funciona. Mas como vocês estão vendo aí, ó, o touch não está funcionando. Ó, não funciona pra nada aí o touch, né? Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos abrir aqui a nossa dongle, né? iPhone X single layer. Vamos abrir aqui na parte aqui do Intel. Vamos abrir aqui a parte do Intel. Geralmente as placas são quase todas Intel, né? Algumas aí são Qualcomm, mas é muito pouco, tá? Mas a parte de cima aí das placas são das duas placas, tanto a Intel quanto a Qualcomm, é o mesmo modelo, o mesmo esquema, tá? Só muda a parte de baixo aí, a parte de radiofrequência. Esperar abrir aqui. Já abriu? Então aqui, galera, a gente vai verificar a parte aqui do conector, né? O conector do touch é esse daqui, ó. Então a primeira coisa que a gente vai verificar aqui é na escala de diodo, tá? Condução reversa aqui, para ver se tem alguma dessas linhas aqui, ó, que tá falhando, né? Que está aberto. Por exemplo, aqui está marcando 340, né? 340 mV de queda de tensão em condução reversa. Aqui 580, pode dar até 740, até 490, que vai estar dentro do normal aqui, tá, pessoal? Pode dar o dobro aí de valor, né? Que já tem alguma coisa fora do normal nessa placa, tá? No caso aqui, pessoal, eu já fiz todo o teste aqui na escala de diodo, para a gente estar adiantando. Escala de diodo você já sabe fazer, vermelhando terra, e vem aqui pad por pad, aqui, ó, pino por pino, fazendo teste, tá? Na escala de diodo. Na escala de diodo já passou, beleza? Então a gente vai fazer aqui agora o teste das tensões, tá? Os testes aqui das tensões. Vocês podem ver aí, pessoal, que o consumo do aparelho, deixa eu ver se consigo mostrar, aqui, ó. Aqui, ó, na fonte aí, ó, tá em torno de 700, né? Esse consumo aí nunca baixa mais que isso, tá um consumo bem elevado, né? Consumo bem elevado. Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos verificar aqui as tensões aqui, ó. Aqui pela própria Wushinge, tem aqui as tensões que tem que aparecer, ó. Aqui tem que aparecer em torno de 10 volts aqui no pino 8, 1.8 aqui no pino 14, 1.1 aqui no pino 18, pino 20, tá vendo? No pino 20 é menos, né? 6.7, então tem que estar mais ou menos nessa margem aí. 3.5 e 2.25 volts aqui, ó. Então a gente vai verificar essas tensões aqui, tá? O pino 8, 14, 18, 20, 22 e 25 e 28, tá? Vamos verificar então essas tensões aí. Não tem como deixar as duas telas aqui para vocês, mas vocês sabem qual que é os pinos que a gente está falando, beleza? Vamos testar lá então, através do microscópio. Eu recomendo muito, pessoal, que vocês comprem aqui os iBridge, né? Os iBridge são esses aqui, ó. Esse é o iBridge, né? Ele tem até o iPhone X. Custa em torno de 130 reais, 140 reais aqui no Brasil. No AliExpress, mesmo com a alta do dólar aí, deve estar em torno de uns 50 reais, tá? Então, pessoal, a gente tem que fazer o seguinte aqui, ó. Tem que startar aqui o aparelho. Vamos startar aqui o aparelho. E o aparelho tem que ter iniciado e tá com a tela ligada, tá? Se a tela apagar, a maioria das tensões aí da parte do touch já vai sair. Então, a tela tem que estar ligada, beleza? A gente vai colocar uma ponteira no terra, na escala de voltagem mesmo, tá? Tá aí na escala de voltagem. Ó, o aparelho já tá quase terminando de ligar. Deixa eu ver. Ah, soltou aqui. Acho que ele tá regulado em 2 amperes, minha fonte. Ele tá chegando perto dos 2 amperes aí. Vou deixar um pouco mais alta a amperagem. Deixei em 3 amperes ali.
Ó, tá puxando 1900 aí, por isso que não tava ligando. É normal ele puxar um pouco de corrente em torno de 1800, 1900, mas por alguns segundos depois já baixa. Ó, já ligou. Então vamos verificar aqui essas tensões aqui agora. Vai virando aí pra mim, ver qual que é os pinos. Pino 14, 1.8, pino 18, 1.2, pino 20, nada, 22, nada. E no último, 2.25. Então tá faltando o 28, o 24, o 22. Não, 24 não tem. 24 é o 20, não, é o 20, o 22 e o 28. Ele tá... Quando a tela tá ligada, ele tá puxando uma amperagem bem alta. Vê se eu ligo aqui de novo a tela. Pronto, vamos fazer de novo. Pino 8, 10 volts. Aqui não tá aparecendo nada. Pino 14, 1.8. 1.8, Pino 18. 18, 1.1. 1.1, Pino 20. 20, nada, Pino 6.7. Pino 22, 3.5. nada, Pino 28, 5.25. também não. Então tá faltando o pino 14, não. Pino 8, o 20. Tá faltando o pino 8, o pino 20, O 22 o 22 e o 28. e o 28. Então tem que ser rápido, pessoal, porque a tela apaga, né? Se a tela apagar, e aí não dá... Ele desabilita essas tensões aí, né? Então se a tela estiver apagada não vai resolver, beleza? Então aqui tá faltando essas tensões aí do pino 8, o 20, o 22 e o 28. Então vamos ver onde vai esses pinos aí, né? A placa tá bem quente, tá esquentando muito, porque tá com alto consumo aí, né? Tá esquentando bastante. Então vamos verificar aqui agora. Bora verificar aqui agora. Eu nem sei se eu mudei pra tela aqui a hora que eu fui mostrar, cara. Então pessoal, a gente tava verificando aqui, ó. Vou corrigir aqui, porque eu não lembro se eu acabei de mostrando pra vocês aqui. Esse aqui é o conector, né? Ó, a placa do iPhone X aí. Então, nós clicamos aqui, ó, iPhone X, Single Layer, e clicamos aqui, ó, na parte do Intel aqui. A maioria das placas é Intel, tá? E aqui tá o conector do touch, né? Conector do touch, ó. E aqui tá os valores na escala de diodo, ó, em torno de 340, tá? 600, tem que dar mais ou menos dentro desse valor aí. Eu já tirei essas medições aqui, como eu falei pra vocês. Isso aqui já é o básico, né? Então a gente já passou por isso daí. Não vou mostrar isso aqui pra vocês de novo. Então a gente já tirou aqui medição da escala de diodo. Todas as linhas tá dando ok. Onde tá o L, tá o L. E aí a gente tirou as voltagens, né? Aqui tá dizendo que tem que ter 10 volts aqui no pino 8. No pino 14 tem que ter 1.8. No pino 20 menos 6.7. No 22 também 3.3, 3.5, né? E no 28 em torno de 5.2, né? 5.25. Então, onde tem voltagem? Somente aqui no pino 8. No pino 8. No pino 14, né? No pino 8 não tem. No 18. 18 tem? No 18 não. O 20 também não. 18 tem, né? Ah, tá. Então o pino 8 que não tem voltagem, o pino 14 e o 18 tem. Aí depois o 20, o 22 e o 28 também não tem. Então vou verificar aqui, ó, 28, onde que ele vai? Ele vem aqui num componente, que é um filtro, né? Provavelmente é um filtro aí, deixa eu clicar em outro ali para ver se aparece o nome. É um filtro mesmo, a FL é um filtro, né? Então o pino 28, ele vem aqui nesse filtro e passa para o outro lado. Do outro lado, ó. Do outro lado, ele vem aqui nesse pad da placa, né? De baixo, da placa de baixo. E aí ele faz contato com esse pad aqui da placa de cima. E aí ele vai para o outro lado da placa. Ó, nesse mesmo lado da placa, nessa mesma placa aqui, ó, de cima, né? Só que ela vem aqui pro outro lado, ó. Aonde que ele vem aqui, ó? Vem aqui no componente aqui, U5600. Vem aqui no pad H2, ó. Tá vendo? Vem no pad H2, beleza. Então a gente já tem uma linha falhando que vem nesse componente, no U5600. Bora verificar aqui agora de novo as outras linhas. A outra linha, o pino 22. Pino 22 também vem no filtro, ó, FL, passa pro outro lado, vem aqui no pad, né? Deixa eu ver, aqui ó, vem no pad aqui ó, da placa de baixo, das lateral aqui dos pads na lateral, né?
vem nesse pad aqui, ó. Aí faz contato com a placa de cima, através desse pad aqui, ó, o S111, e aí passa pro lado de cima da placa. E também vem nesse componente aqui, ó, no U5600, que se chama Racer, né? Tem um capacitor aqui em paralelo, pode ser um capacitor que tá desse aqui que tá impedindo também essa tensão, se ele tiver em fuga ou em curto. Beleza, então tem duas linhas já indo no mesmo componente, né? O pino 20 também passa por um filtro, passa aqui pelo BGA, vem para a placa de cima, e aí vem também pro lado de cima da placa, no mesmo componente. Aqui, ó, em outro pad, né? Então tá aí. Terceira linha já indicando o mesmo componente. O pino 8, né, agora. O pino 8 também vem no filtro. Depois do filtro, também faz conexão aqui na lateral da placa. Passa para a placa de cima. Ah, e vem aqui também, ó. Vem no capacitor aqui, ó, em paralelo. E também vem no Racer, né, no U5600. Então, galera, esse componente aqui é como se fosse o chat SNUD, né? Como se fosse o chat SNUD do iPhone 7, iPhone 6, porque ele alimenta aí a parte de touch com essas tensões para poder funcionar aí a parte do touch, tá? Então, galera, provavelmente é nesse componente que está o defeito ou em alguma das linhas, né, na lateral dele aí que está em paralelo aí, algum componente aí que está causando esse curto, tá? Beleza? Ou causando uma fuga, alguma coisa do tipo. Então a gente tem que testar essas linhas aí para ver se tem algum defeito. Como vocês viram aí, o componente, o aparelho já está com um consumo, né, de 14, 15 mA só de alimentar aí a placa do aparelho, né? Então pode ser aí o defeito também, né? Então vamos retirar aqui esse componente e fazer o teste aqui embaixo dele para ver se tem alguma linha aí com curta, alguma coisa do tipo, tá? Vamos retirar ele aí já. Ele fica do lado aqui do componente aqui, ou é amplificador, esse mais brilhoso, é amplificador ou esse aí de ARC, né, de drive de vibracal, um dos dois, tá? Então vamos retirar ele daí. Aqui, pessoal, para vocês evitar de jogar calor na placa, vocês podem arrancar ele também com ferro de solda, tá? Se você não for usar o componente. Agora, se você tiver a intenção de usar o componente, se não tiver em curto, eu recomendo que vocês retirem no ferro de solda. Agora, se vocês tiverem a intenção de usar ele de novo, aí não tem como tirar no ferro de solda. Bom, pessoal, aqui a gente tem que verificar qual que é o lado desse componente antes da gente retirar ele, né? Vou ver se a gente dá uma limpada aqui para ver se aparece alguma coisa aqui. Componente não tem marcação nenhuma. Deixa eu ver se eu vejo alguma letra aqui. Aqui tá tranquilo, mas depois na hora que a gente retirar o outro, é o outro que é o problema, né? Bom, não tem nada. Mas aqui, pessoal, aqui, ó, dá pra saber qual que é o pino A1 dele, ó. Ele é virado pra baixo, ó, pro lado dessa flechinha aqui, ó, dessa quina, né? Só que pra gente saber do outro componente que a gente vai retirar, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer uma marcação ali, né? Fazer um risquinho ali no outro componente que a gente vai retirar para colocar no lugar desse aqui, tá? No caso, o pino é virado para cá, ó, para essa esquina aqui, ó. Como eu não vou usar esse componente, então eu vou arrancar essa casquinha aqui todinha pra gente tirar esse componente no ferro de solda. Vê se dá pra tirar com ferro de solda, se não der, nós tiramos na estação mesmo. Teria que ser com a outra ponta.
Com essa aqui não vai sair não. Aqui, pessoal, vocês podem fazer o seguinte também. Corta um pedacinho de malha. Vamos ver se dá pra tirar assim. Se não der, nós já inventa outra moda. Não pensa não, vamos tirar na estação de ar mesmo. Com essa ponta minha ali não dá pra tirar. Ela é redonda, tem que ser a ponta achatada. Vamos jogar uma moeda aqui em cima da memória para evitar de pegar calor ali. Vamos aproveitar que está quente, já fazer a limpeza aqui. Para vocês soldar também, pessoal, tem que dar uma apertadinha aqui em cima, para soldar o componente. Vocês estão vendo aí que ficou um pouco já afastado aqui, né? Então quando vocês for soldar o componente, depois eu mostro para vocês, mas vocês apertam um pouco aqui em cima, aqui para descer um pouco a placa, tá? Vou jogar mais um pouco de álcool aqui. Ainda tem um consumo, né, de 15 mA. Não sei se esse aparelho pegou água, alguma coisa do tipo. Mas está ligando. Vamos fazer o teste aqui dos pads, para ver se não tem pad em curto aqui, tá? Então pads aqui que vão no terra, somente 1, 2, 3, 4 pads aqui que vai no terra, né? Então se der mais algum fora esses aqui, é porque está em curto, tá? Vamos testar lá então para ver. Placa de assim mesmo. Multímetro na escala de continuidade. Aqui a gente pode colocar, pessoal, também já aproveitar e tirar a medida aqui na valor na escala de diodo, ó. Aqui, ó, onde está o L, onde tem que dar valor, dá pra gente tirar assim também. Se der um valor muito baixo é porque está em curto ou em fuga, né? Então já dá pra gente descartar as duas possibilidades, curto e a fuga também, beleza? Então vamos lá, aqui tá dizendo L. Hã? É, os valores. Ó, aqui tá dizendo L, mas tá dando zero aí no multímetro, né? Praticamente zero. Então aqui pode ter uma fuga, ó. Vou colocar em continuidade. Ah não, eu tava medindo errado aqui, pessoal. Tava na escala de voltagem, tá? Tem que medir na escala de diodo. Então vou medir aqui. Tá dando L. De baixo tá ok, tá dando 350, aqui tá dando 280, tá bom. O L, o L, o L, o L, ok, tá dando. Então beleza aqui, pessoal. Os valores aqui tá ok. Não tem consumo, né? Aparentemente tá ok. Mas esse consumo de 14 mA aqui que tá me deixando intrigado. Você tá me intrigando? Eu lembrei na hora, viu? Então, pessoal, vamos colocar outro componente aqui no lugar e ver se vai resolver o problema. Se não resolver, a gente continua fazendo a busca aí, tá? Vou ver se eu tenho uma placa aqui, sucata, para tirar esse componente. Bom, pessoal, aqui, antes da gente retirar ele, olha, tá aqui debaixo, né? Vamos retirar essa blindagem aqui. Depois, antes da gente retirar ele, nós temos que fazer uma marcação, né? Para poder saber qual que é o lugar do componente.
o lado dele, né? Então vamos retirar essa blindagem aqui. Essa blindagem aqui dá pra gente retirar no ferro de solda, tá? Eu tô usando uma ST92. Eu tô usando uma ST92 com uma ponta um pouco grossa, uma ponta tipo chanfrada, né? É uma ponta bem grossa. Então eu recomendo vocês que usem esse tipo de ponta e esse método aqui que a gente vai fazer para poder tirar essa blindagem aqui. Como essas placas são unidas, né, com uma solda de baixa fusão de 138 graus, então se você jogar muito calor aqui, as placas vão separar ou já vão ficar cagadas a solda, né? Então é bom evitar ao máximo aqui o calor nessas placas, beleza? Dá até essa proteção chata, que eu não sei pra que eles colocam isso. Esse bagulho que suja a placa todinho. Pronto, pessoal, aqui a gente vai colocar um pedaço de malha em cima. Eu tô com a estação de solda ali em 450 graus, tá? Vou colocar aqui assim, ó. E aqui, pessoal, só você jogar a solda com vontade aqui em cima. Daí você joga, ó, na lateral toda. Já saiu tudo, ó. Se quiser dar uma limpada na solda, né, também. Aqui tô tampando o buraco aqui, ó. Só jogar meio na solda em cima, tá, pessoal? Demora um pouquinho mais, mas evita de estar tirando componente do lugar, beleza? E tá tampando aqui tudo de solda. Quase que a blindagem escorregou da minha pinça e acabou tampando aqui. Tá bom? Só dando uma limpadinha pra vocês verem mesmo. Mas essa placa aqui é sucata, então não tem problema de... Pronto, aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Vamos marcar aqui esse componente, o lado dele primeiro, né? O pino A1 dele vem pra cá, ó. Pra esse lado de cá, pra essa quina aqui, ó. Então vamos fazer um risquinho aqui assim, ó. Tomando cuidado pra não danificar aqui o componente também, né? Pronto, é só uma marcaçãozinha só. Pra gente retirar ele, tá? Vamos remover essa solda aqui que ela é mais dura. A fusão dela é um ponto um pouco alto, né? A gente não pode jogar muito calor aí, então vamos colocar uma solda fusão um pouco mais baixa. Tem que tomar cuidado, pessoal, na hora de soldar e tirar esse componente, porque ele fica bem em cima do PMIC, né? Então é bem fácil de estar matando o aparelho aí, tirando esse componente e colocando ele, tá? Ó, ele tá bem nesse canto aqui, né? Próximo aqui, ó. Então se a gente pegar uma outra placa, ó. Olha o lugar que ele tá. Se você virar do outro lado, ó, ele tá em cima do PMIC, ó. Ele é todo resinado aqui, ó. Então é fácil de você estar matando o aparelho, tá? Por isso que a gente coloca essa solda de baixa fusão aí para poder estar ajudando. Vou colocar a moeda ali.
Ó, desceu. Agora a gente vai dar uma apertadinha aqui, ó. E segura. Segurar um pouco aqui. Não sei se essa placa foi separada, mas ela tá muito estranha. Geralmente quando a placa não foi separada, ela não vem assim afastada igual tá aqui, ó. Vendo aqui, ó. Dá pra ver a parte de baixo da outra placa, ó. Então pode ser aqui também o defeito, pessoal. Pode ser que tem alguma linha unida uma com a outra, né? Causando esse defeito aí. Se não resolver aqui, a gente vai separar as placas pra ver. Ó, se a gente colocar de assim, ó. Pode ver que não tá bem alinhada com a parte de baixo lá, ó. Na verdade tá bem fora, né? Ó. Então pode ser esse o defeito, ó. Aqui, ó. Dá pra ver a quina da outra placa de baixo lá, ó. E não pode, ela tem que ser igual, né? Tem que ser bem junta, né? Talvez retiraram a placa, fizeram a união da placa, o aparelho ligou, só que não deu touch. Então eles acham que o defeito é em outro lugar. Então a gente trocou aqui, se não resolveu, a gente vai desmontar aqui as duas placas e montar de novo. Aqui também se vê, ó, que foi retirado aqui, um suporte igual esse, ó, foi retirado daqui e daqui também. Então esse aparelho já veio mexido de outro lugar aí, a gente não sabe o que fizeram na placa. Então pode ser que a gente está tentando corrigir uma falha aqui e o defeito está em outro lugar. Mas a princípio, né, vamos, antes de separar as placas, como a gente não sabe o que foi feito, então vamos fazer esse procedimento. Se caso continuar sem liberar aqui as tensões, aí a gente vai ter que fazer outro procedimento aí, né? Tem que separar aqui as placas e ver o que está acontecendo. Viu? Vamos baixar aqui a amperagem da fonte. Baixei para 100 mA. Pra a gente ver se tem algum consumo excessivo aqui. Ó, tá os mesmos 15 mA. Vamos ver se o aparelho liga, se funciona alguma coisa. Senão a gente tem que separar essas placas aí. Bom, tá aí, né, pessoal? Continua sem funcionar. Então vamos separar essas placas aí pra gente ver se tem oxidação também nessa placa de baixo, né? Alguma coisa aí que pode estar dando esse consumo aí também inicial. Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês uma placa que não foi separada ainda, ó. Você vê que ela tá bem alinhadinha, né? Com a parte de baixo, ó. Aqui, ó. Naquela ali, né? Ó. Naquela outra placa ali, tá aparecendo tudo aqui, né? Daquela placa de baixo ali, ó. E nessa aqui não tá, ó. Vendo? Tá bem certinho, ó. Então vamos retirar aqui, vamos separar aqui essas placas pra gente ver se resolve, tá? Ó, eu tô usando aqui uma CH5, ela tá regulada em 170 graus, tá? 170 graus, beleza? Não tem segredo, tá? E aqui ela vai na chapinha aqui pra poder aquecer, já tá aquecendo. Eu sempre costumo esperar deixar atingir a primeira temperatura para depois eu colocar a placa aqui em cima, quando é para separar. Para fechar as placas não tem como, tem que colocar as placas e já prender, né? Então não tem como esperar esquentar primeiro, que você vai ter que ficar mexendo as placas. Mas como a gente tem que só separar aqui, então dá para esperar um pouco. Tá atingindo aí 160 graus, esperar mais um pouquinho para a gente colocar ela. Bom, pessoal, aqui já atingiu a temperatura, né? Vamos conectar aqui. Eu vou colocar só nessa aqui, ó, só essa presilha aqui. Geralmente eu coloco as três. Mas como a placa não tá descendo, ó, porque ela foi colocada errada, né? Ó, pode ver que ela vai balançando, né? Então eu vou deixar aqui, ó, só essa. E aqui é bem provável que eu tenho que ajudar com um pouco de calor por cima, tá? Porque ela não vai conseguir pegar direito, né? Ó, não sei se dá pra perceber aí, ó. Aqui, ó, você vê que ela tá levantada aqui, não tá encostando na parte que aquece, então vai ser difícil atingir temperatura aqui. Então eu vou deixar ela aqui e vou jogar um pouquinho de calor por cima. Eu vou jogar aqui uns
uns 250 graus por cima, para ver se ela desce. Só nas lateral. Só nas lateralzinho, ó. Ó, começou a descer. Pronto, agora as placas já desceram. Mas eu vou aproveitar e vou separar elas, né? Ó, agora já dá pra mim colocar essa outra presilha daqui, ó. Pra gente poder separar. Vamos colocar aqui no microscópio e ver se ela já entrou em fusão. A gente tem que verificar aqui, pessoal, se a placa tá se mexendo, ó. Ó, tá se mexendo. Aqui também, então já dá pra gente levantar ela, tá? Aqui eu acho que vai ser melhor pra vocês verem. Ó, aqui, ó. É só vocês pegar. Vou pegar perto dessa parte do terra aqui e levantar, ó. Com bisturi. Pronto, já desliga a estação ali. Já desliga lá, vamos soltar aqui. E vamos tirar a placa daqui com cuidado, tá? Essa solda aqui de cima dela tá toda em fusão, então tem que tirar com cuidado para não acabar de danificar. Solta aqui. Aproveitar e dar uma limpada aqui. Com certeza já separaram com essas placas também, porque aqui em cima vai resina, né? Pasta térmica, né? Igual essa que tá aqui um pouquinho aqui na CPU, ó. Essa aqui, ó, tá vendo? Esse restante que tem aqui ainda. Então já não tem mais ali na placa de baixo. Já separaram ela e já limparam, né? Bora ver se essa parte de cima tá ligando normal ainda. Aqui ela vai travar em 60 mA, porque tá sem a parte de baixo. Para ligar só ela, teria que restaurar ou fazer um jump ali. Vamos verificar essa parte de baixo aqui para ver se tem oxidação, alguma coisa aqui do tipo. Ó, aqui, pessoal, já foi feito o rebalho aqui nessa baseband também, ó. Como vocês estão vendo aí, já foi tirada a resina em volta, ó, da baseband, né? Já foi retirada toda a resina em volta dela, ó. Aqui do Wi-Fi também. Quem mexeu aqui nesse aparelho já andava fazendo muita cagada aqui. Ó, aqui tem um componente, ó, próximo ao módulo de Wi-Fi, tá vendo que é o mesmo? É Qualcomm também, ó, Intel, né? Ó, aqui tem um componente aqui próximo ao módulo de Wi-Fi. E aqui nesse aqui já não tem mais, ó. Já foi retirado também. Antes de fechar essa placa, a gente vai ter que colocar aquele componente ali de volta, porque provavelmente vai falhar aí o setor de Wi-Fi se a gente fechar sem ele. Como tá sem touch, não dá pra gente saber. Não deu pra gente saber ali se já tinha essa falha ou não. Então a gente vai ter que fazer isso aqui. Nem sei se tá dando rede também o aparelho, porque como a gente não consegue acessar, né? Vamos fazer aqui. O componente também tem um lado, né? Então a gente tem que colocar o mesmo lado ali, tá?
Bom pessoal, essa falha aqui dele tá com esse alto consumo também, pode ser aqui o Wi-Fi, né? Que esse Wi-Fi aqui é bem frágil. Então às vezes ele tá com alto consumo no Wi-Fi, tá? Aqui também parece que arrancaram um componente aqui. Tem que ver se esse componente está em paralelo ou está em série. Bom, ele está em paralelo, né? Em paralelo seria esse daqui, ó. Esse outro aqui não foi instalado porque se vê que as esferinhas estão bem redondinhas. Então não foi mexido, tá? Seria só aquele ali mesmo. Mas está em paralelo, não vai estar afetando o funcionamento do aparelho não. Ó, quando você vê que as esferinhas estão redondinhas assim, ó, igual essas duas aí, igual essa e essa outra aqui, ó, não foi mexida. Agora aqui tá bem retinha, a gente vê que foi arrancado, né? Mas tá de boa aqui. Vamos colocar esse... Vamos fazer aqui a união das placas de novo e ver se o aparelho vai ligar, né? Aqui a gente tem que colocar fluxo também, né, pessoal, nessa lateral. A gente limpou aqui com álcool, né? Então tem que pôr um pouco de fluxo aqui, ó. Aqui não tem segredo, galera. É só colocar a placa certinho ali. Fixar aqui, ó, com as braçadeirinhas aqui do lado, ó. Agora é só colocar outra aqui em cima. Ela já encaixa certinho. Coloca aqui a outra parte, ó. Que vocês apertam no meio, ó. Assim. Vocês fixam uma desse lado e outra desse, ó, pra ficar cruzado. Agora fixa as duas aqui. E já era. Deixa ligado aí. Agora aqui a gente deixa ligado por uns 2 minutos. 1 minuto pelo menos, depois que ele atingiu a temperatura. E depois desliga e deixa uns 4 minutos, 5 minutos pelo menos esfriando, tá? Então vou dar uma pausa aqui depois que fixar aqui, porque senão vai demorar muito, tá? Então vou deixar só esfriando, beleza? Já atingiu 170. Então a gente vai dar uma pausa no vídeo aí para depois dar continuidade, tá? Só vou voltar na hora que a gente for retirar aqui já para mexer na placa, beleza? Bom pessoal, já tá bem frio aqui, né, a placa. Então a gente vai retirar aqui agora para fazer aqui os testes, né, para ver se tá tudo ok, beleza? Ver se retornou aqui já o touch ou se tá falhando ainda. Vamos baixar aqui a amperagem da fonte para não danificar aqui caso tenha algum pad aqui da placa, né? Ficou em outro, grudado em outro. Não tem curto, mas está com o mesmo consumo que estava antes, né? 14 mA. Esses 14 mA aí deve ter falha em algum setor da placa aí, tá? Com certeza. Mas vamos ver se a gente soluciona aqui a parte do touch. Se tiver alguma outra falha aí vai ficar para outro tipo de aula, tá? Essa aqui é pra gente resolver aqui a parte do touch. Viu? Ele tá com um consumo muito alto, tá ficando na faixa de 1,5 ampere a 2 amperes aí, ó, direto, né? Não pode ficar assim. Bom, daí o touch já tá funcionando. Ó, pessoal, só que aqui, ó, quando a gente clica aqui, ó, ver se consigo mostrar. Ó, aqui do lado, ó, tem um pontinho de exclamação aqui, ó. Quando vocês clicam aqui, se tiver tudo ok no aparelho, vai ter serial number, vai ter endereço de e-mail e vai ter aqui o CCID, eu acho que é, se eu não estiver enganado, tá? Vai estar tudo aqui, pessoal. Então aqui, ó, não tem endereço de e-mail, né? Só tem serial number, SN, né? Serial number, não tem e-mail. Então esse aparelho aqui nunca vai ativar. Ele tá com alguma falha aí na parte de radiofrequência, tá? E como vocês estão vendo aí, o consumo não baixa de jeito nenhum, né? Tá em 1 ampere direto aí na fonte, né? Tanto é que o cooler da fonte está acionado. E a placa está esquentando bastante, tá? A placa está esquentando bastante. É bem provável que seja
esteja ocasionado pela aquela falha lá desses consumo de 15 miliamperes, né? Ó, tá vendo aí, pessoal? Ele tá aquecendo bastante, tá? Mas a parte de touch aqui, pessoal, já está resolvida, tá? Então a gente vai finalizar por aqui. Esse setor aqui de radiofrequência já fica para uma outra aula, beleza? Então a gente vai finalizar por aqui. Já está resolvido aí o problema. O defeito era na solda da placa, né? Na união aí das placas. Tinha alguma trilha aí que estava falhando, beleza? Porque a gente trocou o componente, né? O ringer, né? A gente trocou ali e continuou falhando. Então a gente retirou e separou aí as placas, fez a união novamente e já resolveu. A placa está esquentando muito, vou até desligar para não causar nenhum outro dano na placa. Então, pessoal, é isso daí, ó, já resolveu. Aqui com certeza cometeram alguma falha nesse aparelho na hora de resolver algum curto, alguma coisa que tinha nessa placa aqui, e por isso acabaram fazendo algum procedimento errado aí e por isso ocasionou esse defeito aí, tá? Então aqui a gente tem essa falha agora de radiofrequência que a gente vai fazer mais pra frente aí, beleza? Parte de touch que já está resolvido. Vocês viram o procedimento aí. Primeiro análise na escala de diodo, depois as voltagens com a tela acesa, e se tiver tudo ok, né? Aí deve ter alguma falha ou na tela ou na placa, né? Com certeza vocês vão encontrar alguma coisa aí seguindo esse protocolo aí, beleza? Valeu, pessoal. Qualquer dúvida é só deixar no grupo aí, valeu?